boa noite. Esse é um episódio que precisa ser ouvido à noite. Então, se for bom dia, boa tarde, cancela, ok? Só depois. Na verdade, não. Na verdade, deixa rolando o episódio, tipo, no background, mas aí só assiste realmente à noite. Se estiver sozinho em casa. Ok. Eu, às vezes, pergunto para os meus alunos, né? Sobre que assunto você conseguiria falar, assim, por uns 20 minutos, sem precisar estudar nada? Qual seria esse assunto? Carro. Falou carro, tô. Então, na outra vez que tu perguntou isso, eu falei cinema. Eu acho que pelo menos eu e o Léo a gente conseguiria falar de filme de terror por uns 20 minutos. E é isso que a gente vai tentar fazer aqui com vocês agora. Vocês têm uma experiência muito diferente de mim com filmes de terror. Porque eu acho que vocês têm essa coisa mais aconchegante com o cinema de terror. Que eu não tenho. O cinema de terror entrou muito tarde na minha vida, eu acho. Tu não assistias quando era criança? Não, eu nunca gostei. E sempre foi meio tabu, assim. Meus pais assistiam e não me deixavam ver. E eu não tinha vontade. Não tinha vontade, porque Não normalmente se escondem Pois da criança. quando A criança proíbem, quer. ela quer ver. Mas não sei, nunca me apeteceu, assim. Tipo, eles viam aqueles filmes, tipo, Jogos Mortais e tal, que era na época que tava... Jogos Mortais? Tá, era o que na época tava em voga, assim. Não, o 1 até que vai. O 2, talvez. Agora Sim, vai... Não, mas o 1, quando saiu, foi uma coisa bem diferente. Mas o 1 é bom. O 1 é muito bom. O 2 é ok, agora... A partir dali despencou. É. Eu falei dos episódios passados que aconteceu isso com Resident Evil pra mim, que eu vi, eu acho que é o 4, tu falaste que era o 5, mas eu acho que é o 4, que era tão ruim, era tão horrível. Execrável foi a palavra que eu usei, que eu parei de ver. O 5 é horrível. É. O 5 dá vontade de vomitar na tela. Isso aconteceu com algum dos Jogos Mortais também. Eu cheguei num ponto, eu vi 4 ou 5 também, eu falei, não dá mais. Não dá mais. Não vou mais nunca ver. Qual foi o primeiro filme de terror que tu se lembra de ver e quantos anos tu tinhas? Eu lembro de alguns, assim, de VHS que meus pais assistiam e que eu lembro de ver. Um se chamava O Hospedeiro, eu acho. Aquele da Coreia do Sul? Não. Esse é bom. Era um que era sobre, tipo, uns besouros que entravam nas pessoas. Não lembro O tipo desse. de coisa que teu ex-namorado gostava de ver, né? Ah, sim. Não, ele adorava filme tosco. Homem Besouro, Homem Vespa. Homem Vespa. Pois tem esse. Deve ter, né? É da Marvel? Herói da Marvel, Homem Vespa? Ah, é verdade. Não, a Vespa é a mulher. É. Tem Homem-Formiga. Porque agora tem Homem-Formiga. Homem mas centopeia, aí. Homem mosca varejeira. Ele ajudou na Guerra Infinita, ele entrou no cu do Thanos. É verdade, tem esse porém. Mas estavam falando, né? Que versão que vocês viram? Aqui eu fui no cinema, não tinha isso não. Pois é, porque tipo, estavam dizendo que ele ia entrar e daí ele ia se expandir e matar o Thanos. Porque tipo, ele fica pequenininho e depois fica grandão. É verdade. Só que estavam falando que o Thanos ele é muito forte, então provavelmente ele ia entrar no cu do Thanos, se expandir e automaticamente explodir, assim. E daí o Thanos ia cagar o Homem-Formiga. Pensei nisso. Que imagem. Eu tô parecendo aquela menina de trás do carro, né? Aquela que fica olhando assim. Que rolê é esse? E um que eu lembro claramente de ver, que é bem presente na minha infância, é A Casa de Cera. Ah, esse é legal. Aquele com a Paris Hilton? Isso. E o... Esse eu aluguei. O Sam Pedelec. Quem? É o cara do Sobrenatural. Ah, eu nunca vi Sobrenatural. Que é um filme que meus pais gostavam bastante de ver. Eles adoram, até hoje eles gostam desse filme. Só vi uma vez. Então eu, tipo, vi, assim. Eu gostava muito da capa, né? Que tem uma mulher assim se desfazendo em Isso. cera. Sim. Bem legal. Então é um filme bem presente na minha infância. É bem a época que eu comecei a ver, tipo, 9, 10 anos. Aí nós temos aqui a outra Sim. Os outros 2/3 que são fanáticos, pelo menos desde criança, né? Por filme de terror. Claro. Tua criança via também, né? Hora do Pesadelo, Brinquedo Assassino. Tinha outros mais toscos, assim. Tinha Boneca Assassina também, que era uma coisa... Não lembro de Boneca Assassina. Uma coisa que passava na Band à noite.
Fome Animal, aqui, a lenda, né, da Fome Animal. Que passava no... A Volta dos Mortos-Vivos. Não, A Volta é aquele que tem o Brains. Esse é bem a esse. Volta. É bem esse. Esse é A Volta. Eu amo esse filme. Peraí, tu falou de tantos filmes que, assim, a gente tem que dar uma pausa pra cada um. Por exemplo, aqui em casa tinham 2 locadoras. Época de VHS, gente. DVD ainda não era uma realidade. Aqui é terceira idade, tá bom? Eu também peguei VHS. Finalzinho, mas peguei. Então, tu falaste, por exemplo, de Fome Animal. Eu lembro que eu tinha na minha cabeça, por algum motivo, que Fome Animal e Náusea Total, eu acho que são 2 filmes do Peter Jackson. Porque eu acho que no Náusea Total o que acontecia é que uma pessoa vomitava no porão e o vômito virava umas criaturas. Posso estar Não tô ligado. Posso estar completamente errado, mas eu tinha na minha cabeça que esses 2 eram 2 dos piores filmes de todos os tempos, porque eu tinha alugado e eu tinha detestado. E tinha sempre aquela coisa que na sexta-feira alugava 4 e pagava 3. Pô, é boa promoção. Não se lembra disso? Não, mas a minha não tinha essas coisas. o que acontecia era que tu via 2, aí tu via assim, domingo à noite, falta 2 filmes pra ver. Aí tu escolhe um e no final das contas a promoção não valeu a pena. Porque tu visse 2, um tu não visse de jeito nenhum e um tu visse meio cagado. Porque é pra valer o dinheiro. Pra valer o dinheiro, mas nunca valia. Eu nunca vi os 4. Eu poderia descrever os detalhes, a sessão de horror da locadora que ficava em cima da padaria. Nossa, eu gostei da localização. Você vai comprar um pãozinho e aluga um Pãozinho. Pãozinho. Eu lembro que tinha a sessão de pornô e eu não entendia por que tinha uma cortininha. Né? O que tem ali atrás? Será que os filmes bons estão ali? Igual aquele meme Dos Simpsons. Filmes adultos. O bom que a tua locadora Bergman, Fellini. tinha separação da cortinha. A minha não tinha. Não? Gente. Não, só tinha uma plaquinha, ó. Mais de 18. Aí, tipo, umas capas diferentes, meio coloridas, assim. Bem coloridos. E deu. Tipo, eu só falar, ó, não vai nessa parte ali. A arte das VHS é uma coisa muito do tempo, assim. E que eu acho muito bonito, porque normalmente era desenho mesmo, né? Sim. E VHS de filme de terror Sim. era uma coisa muito própria. Sim. E aí tinha uma que sempre me chamava muita atenção, que era um filme chamado Paganini Horror. E eu lembro muito bem dessa fita. E eu lembro que uma vez no Orkut tinha uma comunidade para pessoas que simplesmente conheciam a existência do Paganini Horror. E tinha tipo umas 5 pessoas. E quais outros tu citasse? Hora do Pesadelo, o Fred Krueger e principalmente o Chuck, que tu citasse do Brinquedo Assassino. O Chuck era o meu sonho de consumo. Evil Dead. Evil Dead pra mim veio depois, é um capítulo à parte, mas o Chuck, a minha mãe fala, quando eu tinha uns, talvez 5, 6 anos, e né, nas minhas viagens pra fora sempre, minha mãe viu longe que tinha um Chuck pra vender numa loja. E era o meu sonho de consumo, eu queria um Chuck pra mim. Ainda é o meu sonho de consumo ter um Chuck. Aí ela viu antes de mim, aí ela... Ai, filho, olha lá, do outro lado. Fred Krueger e Jason, assim, eram companheiros da infância. Aquele MTV. Uma das fitas que eu mais locava repetidamente, esse MTV que depois eu comprei em DVD, que é um que tem uma história de um relógio. Você lembra desse? Lembro. Acho que eu nunca vi. Não sei se é um dos melhores, mas é bom. Meus pais sempre falavam que era muito pesado, assim, muito assustador. Algum desses. Eu sei que tem vários, né? Sim. Aí, tipo, acho que até os mais recentes. E eu lembro, assim, de ver trechos deles assistindo e eu ficava com medo, não assistia, não. Esse aqui é tido como um que não é muito bom. Mas pra mim tem um valor, né? Valor nostálgico imenso. Não, ele é muito nostálgico. Dizem que essa história de MTV é real, que tinha uma casa assim mesmo. Tem, ela existe. Ela só não é igual. Mas a janela tem a janela sim. Ela foi vendida por um preço muito bom até. Acho quase $1 milhão. Vocês comprariam a casa mal assombrada? Nem fudendo. Por pouco.
pouco dinheiro. Compraria não. pra vender depois, não falando que é Mal Assombrada. Pela lei lá, eu tô obrigado a falar. Do Brasil. Não. O Brasil é Brasil, né? Eu tirei os DVDs aqui de terror, gente. Vendo essas imagens, é muito infância, assim, na VHS, né? O Brinquedo Assassino 2 e o 3. O 3 era a minha capa favorita. Muito difícil de achar o DVD do 3. Sério? Tive bastante dificuldade. Ah, tu tens? Eu tenho todos eles. Exceto os novos, que são lixo. O 1 eu não tenho. O Léo aqui resgatou na minha coleção alguns favoritos. Dia dos Mortos, que é num laboratório, uma imagem bem ruim. Cara, aqui. Maravilhoso. Só se for na tua. Eu tenho em Não, mas Blu-ray também. é aquele ruim gostoso, aquele ruim que dá aconchego. E vou falar da trilogia, né? Noite dos Mortos-Vivos. Esse é do shopping, né? Esse é o do shopping. Despertar dos Mortos e Dia dos Mortos, esse é o meu favorito. Esse aqui também. A maioria das pessoas opta pelo Despertar, né? Eu acho que a gente viu os 3, mas eu não lembro muito de nenhum, não. E daí tem os remakes. Eu lembro que eu amava esse remake aqui. E esse aqui eu vi no cinema, Madrugada dos Mortos, que é o remake do Despertar. Qual que tu acha melhor? O remake ou o original? Tu não podes negar o status clássico que o original tem, mas também o remake, ele reinventou umas coisas, ele colocou os zumbis que correm. Sim. Então, eu acho os dois muito bons. Um clássico do capa SBT feia. que passou, que aí eu comecei a me apaixonar, foi Cristina e o Carro Assassino. Passou de tarde isso aqui, maravilhoso. Esse, era pra ser o filme que o Léo ia escolher do favorito dele de todos os tempos, né, para o último episódio da primeira temporada, mas ele ficou com vergonha e escolheu Silêncios Inocentes, que também é muito bom. Tu lembra de um filme que as pessoas tinham um poder psíquico, que a cabeça da pessoa explodia? Scanners. Exatamente, esse aí. Isso aí eu tenho em Blu-ray. Eu achava muito ruim quando era criança. Eu também acho. Porque assim, porque não é um filme de terror, né? Não. Tu tens ali a capa, né? Um cara todo... Já temos a thumbnail. Mas aí eu, a criança, pô, isso aqui deve ter um monte de coisa. Mas não, só tem uma cena de cabeça explodindo. E o resto é um thriller. Quanto tempo tu ficou rindo quando a cabeça explodiu? Eu não ri, eu acho que eu não ri. Mais de 5 minutos. Filme da minha vida, né? Um dos grandes. Bruxa de Blair. Foi um filme que me marcou demais. Bruxa de Blair é um filme que eu vi só depois de adulto. E tu achasse, ficasse com medo? Fiquei. Eu acho que ainda é um filme que faz muito bem. Ele ainda assusta muito. Justamente por não mostrar nada, mas foi magistral. E na época, eles passavam vários shockumentaries na TV para sustentar que a história era real. No mundo da internet, assim, isso não ia funcionar. Mas naquela época, assim, já existia internet, mas não era uma coisa nem de perto como é hoje, né? Eles ainda conseguiam te fazer acreditar em certas coisas. Tu viu na época que foi lançado? Sim. O meu irmão, ele fazia propaganda porque ele viu no cinema e disse que foi o filme mais assustador que ele já tinha visto na vida. Aí quando isso chegar na locadora, eu quero muito ver. E eu não estava preparado para isso. Vou mostrar aqui outro bem da infância, Pumpkinhead. Nunca lembro. vi. Eu sei que eu já vi, mas não foi memorável pra mim. E nem sei sobre o que é, nada, assim. Porque se você viu o episódio sobre os jogos, você sabe por que o Pumpkinhead foi importante pra mim. Foi por causa do jogo também. A gente talvez possa sair um pouco do nomear títulos e falar um pouco assim sobre a história dos filmes de terror, os ciclos e como tá o mercado hoje, assim, como vocês veem o filme de terror hoje, o que tá acontecendo, né? É difícil levar um filme de terror a sério hoje em dia. Não sei, eu vejo filme de terror mais pensando em rito que outra coisa. O de suspense não, o de suspense eu já levo mais a sério. O que eu fico muito puto é Invocação do Mal 3. Filmes que são... Preguiçosos? Sim, e que giram em torno de jumpscare.
cada 10 minutos tem um. E se você, como eu e o Léo pelo menos, mas até talvez tu, assim, tu já sabe quando vai ser Ah, com certeza. o jump scare. Tu sabe exatamente quais são os padrões, os clichês, as tropes, né? Vai ter ali. Aí tu fica, ai, pô, de novo. Desnecessário. Como é que esse susto vai ajudar a história? Eu dou, assim, no máximo 2 jumpscares por filme. Jumpscare é algo que você tem que nutrir. Só quando você tem a plateia pelas bolas, a plateia com medo, aí sim tu pode dar um jumpscare pra até liberar a tensão. Né? Ou aquele Mulholland Drive, que tem aquele jumpscare que é muito clássico do... Tem o vídeo, né, sobre esse jumpscare. Mas eu não lembro de ter visto... Que eu me lembro de levar um cagaço, assim, fenomenal. E é um filme que não é de terror. Talvez por isso, né? Quando vem o cagaço, ele te pega... Porque tu não tá esperando. Tá ali o David Lynch, assim, o filme cabeça. Aí tá... Sim, é tipo isso. A câmera vem vindo e do nada aparece um rosto macabro e tu caga o cu pela bunda. Pensei nisso. E tem também o do Inland Empire, que tem aquela cara... Império dos Sonhos. Aquela cara com um sorriso. Vocês lembram, né? O Léo acho que não viu esse filme, mas eu vi no cinema. E a história é que, assim, esse filme é tão louco que eu comecei a rir e chorar ao mesmo tempo. Meus filmes de terror preferidos, eles têm essa característica, assim, de ser experiências muito intensas e que deixam cicatrizes psicológicas. Tipo O Bebê de Rosemary e Hereditário. Que são 2 filmes que eu gostei muito. Hereditário, fiz propaganda pra vocês, aí foi no cinema, nós vimos juntos. Isso. Sim, a gente foi no cinema. Eu fiquei rindo de uma cena que acho que da menina quando ela se acidenta. Sim. As pessoas ficavam olhando, tipo, quê? E eu acho que foi o filme, assim, que eu vi no cinema que eu mais senti a tensão palpável das pessoas. Sim, eu vi de novo esse filme depois em casa e é muito diferente, porque eu acho que até o próprio cinema, que ele era meio claustrofóbico, assim, a estrutura dele era Continua falando. ele era pequeno, assim. Tipo, a estrutura, tudo, assim, o som, as pessoas, tudo criava esse clima de tensão. Quem viu vai saber, assim, mas tem uma hora que uma personagem tá no teto, né, meio escuro. A princípio, tu não vês, né? Aí tu... Que é aquela coisa ali no... Ai! Eu lembro que esse aqui falou... Bah! Né? Só ouvi esse bah. E, gente, se tu jogasse um prego, assim, fazia barulho no cinema. Nessa hora, sério, a tensão era tanta... Ninguém respirava no cinema. Maravilhoso. Não, tem um filme que eu vi em casa e ele teve um efeito muito bom de assustar, que foi A Entidade. Porque tu falas muito desse filme. Esse filme, ele não é assustador, ele é macabro. Tu olha assim, puta merda! Tipo, isso é bom. Isso é bom. Tu olha assim, porque a trilha sonora... A trilha sonora é a chave desse filme, por causa que tu põe a cena e tu põe aquela música esquisita atrás e tu fica assim, meu Deus, ai! Nossa, deu muita vontade de ver esse filme. Sim, maravilhoso. Tu não viu? Eu acho que eu vi, mas não fiquei com essa ótima impressão, não. Hereditário, de fato, foi uma revelação pra mim, porque eu ainda me considero, e na época eu já me considerava assim, meio imune a terror. Tipo, já vi tudo que prestava, é tudo uma bosta hoje. Uou, esse filme é realmente muito bom. Um filme que me assustou muito é aquele Sobrenatural, o Insidious. Insidious foi outro bom. Me impressionou muito bem. Porque tem uns jumpscares, assim, que são, tipo, de... Eu lembro que o próprio título do filme, né, ele aparece com uma nota de violino, assim, bem aguda. Assim, tipo o Exorcista.
Não sei se vocês se lembram do início do Exorcista. Não. Aham. Sim. Oh, 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 oh. O canto árabe, assim, aí aparece o título. Que, inclusive, era algo que eu ia perguntar pra vocês. A experiência de vocês vendo o Exorcista. Que eu tava falando com as alunas de, sei lá, 14, 15 anos. O Exorcista, eu acho que é o único filme de, tipo, década de 70 que conseguiu, de alguma forma, manter essa aura de filme assustador. Ainda é considerado o filme mais Sim, mas assustador olha os efeitos de dele. todos os tempos. Que, tipo, Não é as computadorizado. alunas veem isso aqui e elas riem. Eu também. Ah, Não, só tem uma cena desse aí que eu achei muito... É aquele banco batendo na casa. pois é, essa é a cena que ele acha assustadora. Eu achei as coisas mais assustadoras, eu acho, foi a Cheryl com o sangue escorrendo e ela batendo. Ah, aquilo ali é cômico. E a Linda, que fica... We're gonna get you. We're gonna get you. No, 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 sleep. Time to go to sleep. Tu se assustava com isso? Nossa, muito. Não, eu tô bege. Porque isso é muito errado, assim. Por que ela tá cantando? Por que ela tá rindo? Por que ela tá rindo? Gente, minha marrota que eu tô passada. Eu lembro que rolava o burburinho na minha infância de que o Exorcista era o filme de terror. Sim, o filme amaldiçoado. Sim. Que um amigo meu tinha visto e tinha, assim, ficado semanas sem dormir. Então, e eu acho, ou não tinha na locadora, eu não sei o que que era. Mas eu acho que a primeira vez que eu vi foi numa noite de Natal. Ótimo filme Bem pra ver no adequado. Natal, hein? Natalino. Então, enquanto o pessoal tava se preparando ali, eu tava grudadão ali no mesmo VHS que eu usei pra ver o videocassete, né? Pra ver o Evil Dead. Tava lá grudadaço. Aí quando chegou a reunião familiar, tu mijou no tapete? Desceu esse cara assim de 4, igual uma aranha. E eu tive, assim, a oportunidade lindíssima de... Eu acho que foi em 99, quando o filme foi relançado, de ver no cinema. Tem algumas cenas, assim, da vida de vocês, suponho, que ficam marcadas na memória. Essa foi uma pra mim. De eu estar no cinema, vendo o Exorcista e consciente disso. Uou, eu vou me lembrar disso pro resto da vida. Então, a minha experiência com Exorcista durante muito tempo foi de ser uma coisa que eu nunca veria, praticamente. Porque eu nunca fui fã de filmes de terror. Os que eu via eu não gostava, eu ficava com muito medo e não queria ver de novo, então... Sim! Tá bom? E daí a primeira vez que eu vi foi contigo. Foi tu que me apresentou No Blu-ray. no Blu-ray. Eu acho que tu tinha recém-comprado, né? E daí foi essa experiência que eu tive. Foi a única vez que eu vi. E... Fica com medo. Fiquei com medo. E eu acho que ele é um filme que tem muita... Ele se sustenta muito por essa coisa icônica, né, que ele tem. Ele tem muitas cenas icônicas, essa imagem que ele tem. Eu acho que ele ficou nesse inconsciente coletivo. E é um roteiro super bem feito. Ele é todo fechadinho. Sim. E ele deveria ter ganho, falasse o Silêncio dos Inocentes é o único de terror que ganhou o Oscar. Mas houve uma campanha muito forte para ele não ganhar o Oscar naquele ano. Sim, eles não gostam que filme de terror ganhe Oscar. Sim, porque eles falaram, nossa, se o Exorcista ganhar vai desvirtuar essa nossa cerimônia. Então teve uma campanha muito forte, mas ele claramente foi o filme daquele ano. Muitos filmes que eu gosto, assim, tipo a série Sexta-feira 13, são filmes super rasos, né? Para os adolescentes irem pro cinema e levarem suas namoradas. Ou namorados. Ou namorados, exatamente. Não, nos anos 80 não tinha viadagem. Era justamente no cinema que tinha viadagem. Vamos pincelar aqui, né? As várias eras dos filmes de terror. Na época, assim, do cinema mudo e o início do cinema falado, então década de 20 e 30, a gente tinha, assim, o horror dos monstros, o vampiro, né? Na Transilvânia, o lobisomem, era uma coisa mais, assim, uma coisa meio envernizada de conto de fadas, que sempre acontecia num lugar distante, né? Nunca aqui. E nos anos 50, né, teve o medo da bomba atômica, né, o medo da radiação. Aí tinham aqueles filmes, não necessariamente de terror, né, mas de ficção científica, de
aranha gigante, Godzilla, mulher gigante, né? Esses medos do atômico. E também da questão do comunismo, né? Tipo, da invasão, tem aquele invasão do... Como é que é? Body Snatchers. Isso, esse aí. Aquele Silent Green também. Umas coisas assim, tipo de... Silent Green é bem ficção científica, de né? desconfiança do governo. Sim. De que alguém vai invadir. E coisa tipo de espião também. Essa teoria da conspiração. Tem uma coisa assim de... Vamos ver, gente. A gente tem um vídeo sobre teoria da conspiração. Sim. Esse medo, assim, do governo, de ter uma coisa escondida. Aí isso foi nos 50. Nos 60, 70, não foram muitos filmes, mas teve, assim, uma pequena ondinha de filmes sobrenaturais. Exorcista, A Profecia e Bebê de Rosemary, que lidavam com essas coisas sobrenaturais, assim. Os anos 80 foram de slashers e eu acho que os 90, o final dos 90 e início dos 2000, teve muito slasher também. Começou com Pânico. Que é um filme bem... Meta. Meta, né? Aí, eu sei que vocês fizeram no verão passado, Lenda Urbana. Sim, a Lenda Urbana. O primeiro é muito legal. O que vocês acham que é a maior onda do terror agora? O que está acontecendo no cinema de terror? Um tempo atrás estava muito na moda aqueles found footage. Tipo aqueles... Sim. Como é que é? Cloverfield? Não, aquele que é a câmera. Do Atividade Paranormal. Isso. Tava uma onda, assim, esses verdade. filmes. São filmes baratos de se fazer, né? E o Atividade Paranormal foi um filme que foi um fenômeno. Eu levei muito susto com Atividade Paranormal. Eu noto, até por essa coisa, né, de invocação do mal e tal, tem uma volta do sobrenatural. Outra coisa interessante que eu lembro de trabalho da faculdade é como idades diferentes têm medos diferentes em filmes de terror. Por exemplo, eu não sei até que idade, assim, mas uma criança dos primeiros anos, ela só vai ter medo de uma criatura que seja claramente feia. Tipo um monstro. Se é algum psicopata, né, ou se é algo que tu vê assim que tem alguma coisa errada psicologicamente com a pessoa, a criança não nota aquilo, ela não vai ter medo. Só depois, quando tu és mais velho, que tu vai notar essas coisas assim que podem dar medo, mas é um medo psicológico, né? Um medo que tu sabe que tá numa situação de perigo. Né? A criança não vai notar isso. Uma criança, ela é muito literal, então é difícil ela ter essa percepção, isso é coisa de pessoas mais velhas mesmo. Não sei se a gente pode terminar assim fazendo um 5. Top 5 filmes de terror. Um que tem nota 10 pra mim, o Todo Mundo melhores. Quase Morto. Eu gosto. Todo Mundo Quase Morto, Shaun of the Dead. É um filme de comédia, mas com horror bem forte, né? Um filme de... É uma comédia no horror. Tem que ter, né? Pra mim, uma posição é do Evil Dead 1. Terceiro, Hack, de 2007. Hack é muito bom. Muito bom, um filme espanhol, se eu não me engano. Né? Nossa, os últimos, 15 minutos é pauladinha no céu da boca. Quarta posição, todos esses levaram nota 10 aqui. O Nevoeiro, com um dos melhores finais de todos os tempos, que para algumas pessoas é bem polêmico. Um final bem polêmico, não vamos falar nada aqui. Eu nem precisei sair do nota 10. Bruxa de Blair. Tem nota 10 também. Porque tu é uma pessoa que consome bastante terror, né? Achei que eu ia ter que precisar sair do 10 para ir no nota 9, para achar 5 assim maravilhosos, mas não. O meu é Christine, claro, né? Meu filme preferido, meu amor da minha vida, esse aqui. Ele não tem nota 10 no meu IMDb, mas tem nota 10 no meu coração. Que é o que importa. A Entidade, Silêncios Inocentes e O Iluminado. Falta um. MTV. O primeiro filme de terror que eu gosto bastante é O Segredo da Cabana. Eu sei que tu não gosta, mas quando eu vi... Eu só vi uma vez. Sim, eu vi só uma vez também, mas quando eu vi assim, eu fiquei mind blown, adorei, gostei bastante. É que eu gosto de filmes que são meio... que transitam entre gêneros. Hereditário, não é? Hereditário, Tá, então tá no qual? Hereditário... Segredo da Cabana, Bebê de Rosemary, com certeza. Anticristo, conta como terror? Podemos então, né? Já que tá difícil. É sim. Conta sim. Tem elementos.
Tu viu esse Anticristo? É aquele que dá um negócio Uma na... cacetada no pinto e ele goza sangue. Que ela corta o clitóris com uma tesoura enferrujada. É do Lars von Trier. Porra? Não vi então. Porra! Tu lembraria. Preciso ver. E Né? outro também que tá no limiar é o Labirinto do Fauno. Gente, aqui é outro nível. É outro estilo. As Aventuras do Penadinho. Turma da Mônica. É o nível, né? Labirinto do Fauno. Lua de cristal. Mas terror brasileiro, vocês lembram de mais algum? Eu tenho poucas memórias. Pois é. Assim, de horror nacional, eu tô lembrando, eu e o Léo fomos 2 das 100 pessoas que viram Encarnação do Demônio no cinema, o filme do Zé do Caixão. Ah, verdade. Foi um dos maiores flops da história do cinema nacional. Era muito triste. Foi muito caro, né? Foi caro e ninguém foi ver. Que triste. Ninguém foi ver. Era ruim, né? Não era ruim. Era Zé do Caixão. Péssimo. Tu comprou o Blu-ray também, não comprou? Não, eu comprei DVD. Porque eu queria dar uma força, gente. Sério, esse não foi nem porque eu gostei, assim. É porque, pô, era tipo um amigo que tá na merda, assim. Pô, vou comprar o DVD na raça, né? Tá assumindo que o filme é ruim, tu comprou por pena. Mas tinha os seus momentos, assim, e na época eu gostava muito de terror, e é o Zé do Caixão, né, poxa. Sim, sim. A Encarnação do Demônio era a continuação, né, do Meia-Noite Levarei Sua Alma. Que é bem clássico. Essa Noite Encarnarei no Teu Cadáver. O terceiro filme dessa lógica era ele. Eu fui uma vez, e daí eu levei o Léo. Léo, vamos, porque o filme tá flopadíssimo. Muito triste. Me ajuda. Nossa, eu tava comprando ingresso pra quem estivesse no shopping. Gente, alguém vai. Uma vez ofereceram pra vocês ou pra vocês ingresso Acho que um cara da igreja, esqueci o nome dele. o Edir Macedo, não era a Isso, cinebiografia isso. do Edir Macedo? Não, mas eu acho que não, é a história de um empresário, isso, aquilo mais. Oferecendo ingresso. Vocês querem ver? Oferecendo. Sim, mas justamente eles compravam para as pessoas na igreja para dar bilheteria, para Sim. parecer que foi um sucesso. E era isso que eu tava fazendo com o Zé do Caixão, quase. Gente, E falhando. é a história de uma lenda. A gente viu um também, como é que era? Praia Negra. Como é que era? Mangue Negro. Mangue Negro. Foi esse que tinha. Eu tô Sim. morrendo, porra. Sim, Mangue Negro. É muito claro. Não, e é muito legal o filme. Eu lembro que é bizarríssimo. No final aparece o Satanás. Tem vários. É o Rodrigo Aragão, acho, o diretor. A gente tem diretores aqui, inclusive em Santa Catarina, né? O Peter Baestorff tinha o Monstro Legume do Espaço. Eu vi desse pessoal A Noite do Chupacabras. Pensando em outro horror brasileiro aqui. Horror, A tem cara. realidade. Pois é, né? Eu acho que é porque A gente é tão fudido. é justamente o que eu ia falar, sabe? É meio tosco pra gente filme de terror, porque tipo, a gente já viu uma realidade tão absurdamente horrorosa. Tipo, não precisa de filme de terror. O horror brasileiro é o horror de todo O dia. horror brasileiro é acordar brasileiro. Uhum. Ai, ai. Então acho que é isso, gente. Essa bomba. Engraçado que a gente sempre termina com uma bomba. Sim. Porque eu noto que é sempre a tua frase com essa bomba. Então, gente, uma semana horrível pra vocês. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Eu ia falar bom feriado, mas o feriado já vai ter passado. Não, isso aqui vai sair em 2025. O Léo já vai estar de barba branca quando isso sair. Mano.